Boa noite, pessoal. A gente vai começar aqui mais uma live da UFinance, a Liga de Mercado Financeiro da UF, de Niterói, Rio de Janeiro. Quem não conhece a gente, pode seguir a gente ali no Instagram, no Facebook. A gente está sempre postando artigo, material sobre mercado financeiro e finanças. Quem curte essa área vai adorar nosso material. Hoje a gente está aqui com dois sócios da JGP, o Ilan, de Relação com Investidores, e o Guilherme Branquinho, de Macroeconomia. A gente agradece muito os dois por aceitar nosso convite. Sei que a agenda é muito acirrada. Então, obrigado. Dou a palavra a vocês. Beleza. Boa noite a todos. Primeiro, agradecer o convite de vocês e agradecer o interesse. Acho que é sempre legal, né? Com todo o conteúdo que está aí na internet hoje disponível, essas lives, ter a oportunidade de bater um papo com o pessoal da UF é bem legal para vocês justamente conseguirem, acho que, trocar uma ideia com a gente, né? Perguntar um pouco o que vocês estão vendo, o que vocês estão com dúvida. Se a gente puder ajudar, vai ser um prazer. Hoje o tema, acho que é principalmente macroeconomia, mas vou começar falando rapidamente só sobre a JGP. Não sei quantos de vocês estão familiarizados com a empresa, então acho que é legal fazer essa introdução antes de passar a bola para o Guilherme Branquinho. Tá? Primeiramente, eu sou o Ilan Parnes, eu trabalho na área de relação com investidores da JGP há 10 anos. Tá? Sou economista de formação, tenho mestrado em macroeconomia e finanças, mas trabalho com relação com investidores, que, bem ou mal, a gente tem muito no dia a dia a parte de macroeconomia, mas a gente também tem como responsabilidade outras partes aí que, na verdade, se resumem em fazer o meio de campo, time de análise e gestão, e os nossos clientes da gestora. Tá? Então, eu acho que a principal atribuição é saber um pouquinho do que está acontecendo em todos os lados para conseguir dar essa transparência à gestora para os clientes. Basicamente, a JGP é uma casa, acho que das mais tradicionais aí do mercado brasileiro, uma das maiores assets do Brasil e uma das mais longevas, sem dúvida nenhuma. Uma casa fundada em 1998. Ex-fundadores, ex-sócios e ex-sócios fundadores do Banco Pactual. Então, o nome da JGP vem justamente dos dois fundadores principais, né, que é o André Jacursi, que era sócio fundador do Banco Pactual, e o Paulo Guedes, nosso ministro da Economia, que também era sócio fundador do Pactual. Tá? Então, só para contar uma ilustração, assim, uma história para vocês, diz a lenda, né, que o Pactual foi criado em 1983 com 500 mil dólares, né, em 98, quando o André, o Paulo e os outros sócios fundadores que estão com a gente até hoje saíram para montar a JGP, a casa já tinha distribuído, né, o Pactual tinha distribuído 750 milhões de dólares de dividendos e valia mais 750. Então, esses 500 viraram bi meio aí nesses 15 anos, tá? Vou chamar assim. E os sócios continuam trabalhando, né? O Paulo Guedes não se desligou da casa em 2004, 2005, foi tocar os projetos de educação, mas os sócios principais, fundadores, estão com a gente desde lá de 1998, trabalhando lado a lado. Tá? Inicialmente era para ser uma casa de dinheiro de família e amigos, né? Mas com esse sucesso todo do Banco Pactual e com o trabalho e resultado da casa, nos primeiros anos a gente veio atraindo, sim, muitos investidores e se tornou, né, uma das maiores casas do Brasil em gestão de recursos. Hoje a gente tem cerca de 17,5 bilhões sob gestão na parte de asset management e a gente tem outros entre 10 e 12 bilhões na parte de wealth management, tá? Divididas em famílias de fundos dentro da asset, né? Tanto eu quanto o Guilherme trabalhamos diretamente na parte de asset management. Hoje, desses 17 bilhões que eu falei para vocês, a grande maioria está nos fundos multimercados, que é a família de fundos que a gente gere desde 1998, tá? Que é a família de fundos que vai poder operar basicamente de tudo. Então, a gente vai ter dentro dessa classe de ativos juros, câmbio, ações, commodities, derivativos de todas essas classes, tá? E os fundos não têm obrigatoriedade de estar comprados em nada. Na verdade, eles vão ter sempre um viés oportunista, e o que a gente estiver vendo de oportunidade, o fundo tem mandato para fazer. Então, essa é a maior classe de ativos hoje na JGP, em torno de 9,5 bi. A gente tem os fundos de ações que a gente lançou em 2008, tá? Em torno de 2,5 bi na empresa.
3,5 bi em crédito privado, que é uma família de fundos que a gente lançou em 2014, e os fundos de previdência, que começaram em 2016, e são desdobramentos dessas 3 famílias, né, que eu acabei de falar. Acho que um negócio legal que vale comentar é que a gente sempre costuma dizer que o business, né, o negócio de gestão de recursos, ele é uma combinação basicamente entre pessoas e processos. Então, o que a gente sempre vai buscar, e eu acho que numa empresa de 22 anos a gente consegue notar, né, o como que essa busca por esse tipo de preocupação tem se mostrado bem, a gente conseguir atrair bons talentos, tá, e reter os talentos dentro da empresa e ter processos muito bem desenvolvidos. E de processos, desde o processo de análise, processo de investimento, processo de gestão de risco, acho que tudo isso é muito importante para o sucesso de um negócio de gestão de recursos. E por último, antes de passar a bola para o Branquinho, eu só comentar, eu acho que o grande diferencial que eu vejo na JGP frente a outras casas do mercado, eu acho que são os nossos pilares, tá? Os nossos principais pilares, e que a gente carrega no DNA há mais de 20 anos, são a busca por consistência de retornos nos fundos, tá? E por preservação de capital. Eu acho que esses pilares permeiam todas as estratégias da JGP e eu reputo como os principais aí responsáveis por a gente estar aqui há 22 anos, né? E a gente sempre brinca que os nossos concorrentes de hoje não são iguais aos de 10 anos atrás, que não são iguais aos de 20 anos atrás. Então, alguma coisa correta a gente deve estar fazendo aí ao longo do tempo. Então, assim, só para ilustrar, eu sempre costumo dizer que a gente tem uma preocupação muito importante por não perder dinheiro. A gente entende que se você perde 50% do fundo num ano, no ano seguinte você tem que dar 100% para voltar para onde você estava. E ainda assim você perdeu o custo de oportunidade de 2 anos. Tá? Então, tem muitas maneiras de você chegar no mesmo objetivo. A nossa maneira de fazer é através de consistência. E não tanto através de agressividade. Então, não é uma empresa que está tão preocupada assim, em ser o top 5 ali no final do ano de melhor retorno, e sim uma casa que está preocupada com o risco-retorno. Tá? Isso no Brasil, eu acho que é até mais evidente. Né? Há 22 anos que a empresa existe, se você pegar, por exemplo, a Bolsa nesses 22 anos, a Bolsa rendeu em torno de 730%. Tá? O CDI rendeu 1.150%, ou seja, o CDI rendeu 50% a mais que a Bolsa nesses 22 anos. Então, assim, não necessariamente a agressividade o tempo todo vai levar para melhores resultados. Isso se mantém para outros períodos, tá? Olhar 10 anos, a Bolsa dá 60%, CDI 150%. Então, a ideia aqui é o seguinte, nem sempre é o momento de ser agressivo, tem mercado todo dia, a ideia é que você consiga compor retorno ao longo do tempo, tá? E sem dar susto em cliente. Eu acho que esse é o que diferencia a JGP. Depois deem uma olhada no nosso site, jgp.com.br. Tá? A gente tem todos os fundos ali descritos e tem todas as cartas, vocês entrando em Asset Management, relatórios de gestão, tem tudo que a gente escreveu aí, pelo menos nos últimos 4 anos, aí, mês a mês. Então tem muito material de leitura, se vocês tiverem interesse em se aprofundar em qualquer uma das famílias de fundos. Bom, com isso, encerro aqui a minha participação, passo a bola para o Guilherme Branquinho, que vai falar o que vocês vieram ouvir hoje, que é a parte de macroeconomia. Valeu. Bem, boa noite a todos. Estão conseguindo me ouvir legal? Estou sim. Então, né? Beleza. Então, sim. Obrigado aí, Ilan, pela introdução. Sem dúvida, ele faz muito melhor essa introdução do que eu. Então, realmente, eu vou falar do que eu sei, que é a macroeconomia, e nesse tempo mais complicado. Acho que, desde que acho que essas lives têm até ajudado um pouco a gente falar um pouco mais com alguns clientes, algumas outras pessoas que normalmente a gente não tem muita proximidade, né? E falar com vocês é até importante porque a gente de faculdade e tal, que é um outro público. Normalmente fala com cliente, vocês são outro tipo de cliente, né? Então é um pouco diferente. Só para introduzir, só para fazer uma breve explanação, acho que a ideia aqui é falar uns 20 minutos, 30 minutos, e aí a gente abre para perguntas, respostas, se acharem interessante. Porque, assim, de fato, o tema está muito profícuo, tem muita coisa interessante para saber, para perguntar, para ver. E a gente, enfim, como a gente é uma casa que vê, enfim, é um multimercado, tem tudo lá dentro, a gente tem todas as visões, desde equity, desde multimercado, renda fixa, então a gente pode dar um panorama talvez um pouco
um pouco mais completo para vocês. Primeiro ponto, eu falar assim de corona, acho que assim, tá meio repetitivo, mas primeiro eu tenho que fazer uma introdução de como é que a gente vê essa crise do coronavírus. E aí acho que assim, eu dividi mais ou menos a maneira que eu vou mostrar para vocês, basicamente o seguinte: como é que a gente vê o coronavírus, qual foi o impacto dele distintamente entre os países, e o impacto dele distintamente entre os países depende da condição inicial de cada país, tá? Então, tem país que está melhor, está pior. Como que os governos no mundo inteiro responderam ao impacto do coronavírus, isso de fato tem diferença também, então o output final, o outcome final vai depender intrinsecamente disso. Como é que a gente vai sair do outro lado? Então, assim, você junta o impacto do coronavírus, a condição inicial, qual a resposta dos países, e aí, de fato, você pode ter alguma estimativa de como você vai sair do outro lado. E aí junta esse cenário inteiro internacional e aí você consegue particularizar para o Brasil, que a gente conhece mais, né? Então, a gente tem naturalmente, por viver aqui, a gente conhece mais das idiosincrasias e de como que isso pode, de fato, impactar a projeção, né? Então, assim, a gente aqui tenta sempre antecipar o que vai acontecer, a gente faz projeção e tudo mais e tenta antecipar o movimento de mercado, né? Então, economista de asset é mais ou menos assim, a gente tenta sempre antever o próximo passo, nem que no fim a gente não esteja certo, mas se o próximo passo a gente acertar, já funciona pra caramba. Então, primeiro, começando o que a gente vê de coronavírus, acho que a gente lá atrás, acho que até pela performance do fundo dá para ver que a gente conseguiu antever legal o que aconteceria. Lá em janeiro, fevereiro, mais para janeiro, a gente já tinha visto que tinha uma gripe lá fora, que a gente não entendia muito bem do que era, e que começou a ter um grau de espalhamento muito alto. A gente não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo. E aí o que chamou muito a nossa atenção inicialmente foi o tamanho do lockdown feito na China para evitar o espalhamento do vírus. A gente pensou, poxa, tem alguma coisa estranha aqui acontecendo, porque todas as notícias que a gente tem visto são de pessoas não podendo sair de casa, drone investigando para ver se o chinês sair de casa ou não. Realmente algo nunca antes visto. Então a gente pensou, bem, China é um país grande, é um elo importante na cadeia mundial de produção, então o impacto da própria desaceleração na China no resto do mundo seria talvez alguma coisa relevante. Os preços ativos começaram a sentir basicamente as treasuries, então elas começaram a fechar antes, né? Então você teve algum movimento de risk-off, mas muito inicial, e depois e aí a gente olhava o S&P, né, a bolsa americana, as bolsas no mundo inteiro, tudo no high. Veja bem, tem uma coisa assim, tem algum preço que não está fazendo sentido aqui, e é o preço da bolsa americana que está subindo monotonicamente desde 2008, né? Tem alguns sustinhos, mas muito baixos. Então, assim, já era um ambiente de alta liquidez, e a gente imaginava que, de algum modo, esse corona poderia ser um risco para o crescimento chinês e, consequentemente, para algum crescimento no mundo, tá? Esse era o racional. O que aconteceu, que mudou? Então, a gente já fez como fundo, né, a gente já fez algumas proteções e alguns cenários que contemplavam isso em preço em alocação, tá? Lá atrás. Então, a gente imaginava que o preço estava errado, então podia ter alguma queda mais forte. O que aconteceu diferente? Lá para final de fevereiro, exatamente depois do carnaval, o que a gente olhou? Espalhou para a Itália, espalhou para a Coreia. Então, assim, bem, já que espalhou para a Coreia, então, e espalhou para a Itália, qual vai ser o receituário dos outros países para fazer isso? E mais do que isso, a China é uma ditadura, ela consegue, de fato, muitas vezes os dados lá são menos confiáveis, né? A gente sabe disso, e dois, eles conseguem controlar muito melhor a população e evitar que o vírus espalhe. Então, a gente pensou bem, então acho que alguma coisa vai ter que ser feita no Ocidente, e chegando ali, realmente, Itália, você não consegue parar o italiano em casa, enfim. Esse tem um potencial grande de afetar também esses países. E aí que o mercado virou, tá? Então, se olhar lá, início ali de março e tudo, realmente teve um tombo grande, que aí foi o desespero todo do coronavírus, tá? Então, e aí, quando a gente olha o impacto disso, a gente imagina, primeiramente, é um choque de oferta, você não consegue nem ofertar trabalho, você não consegue ofertar vários serviços, mas também um choque de demanda que perpassa de oferta, é maior, chega a ser maior que de oferta. Então, a gente enxerga como sendo um choque muito forte na atividade,
né, o que a gente tem visto, assim, você vê as projeções todas de PIB para o segundo TRI são todas da ordem de 10% ou mais no mundo inteiro, né, year-over-year, tá? E é um choque deflacionário, porque você não consegue, você não tem demanda, você não vai reajustar preço, tá? Então os bancos centrais todos, inicialmente, já caíram o juro agressivamente, então essa foi a primeira reação natural. E a segunda reação, e essa sim, não natural, e muitas vezes muito maior do que qualquer um esperava, é o tamanho do estímulo fiscal e monetário que os países inteiros do mundo tiveram, tá? Então, você está falando no pacote da ordem de Estados Unidos de 15% a 20% do PIB de estímulo, tá? Seja em liquidez, seja em fiscal, e assim, vai ser algo nunca antes visto, nem qualquer outra crise, tá? A gente compara normalmente essa crise à guerra, à febre espanhola. Então, assim, é algo de tamanho não trivial, não conhecido e diferente intrinsecamente, porque na crise de 29, em 89, em 99, com a crise russa, em 2000, Nasdaq, 2008, a Grande Depressão, todas elas foram crises financeiras, intrinsecamente. Essa é uma crise pandêmica, assim, se as pessoas não podem sair de casa, de fato, é na veia da economia, diferente das outras. E assim, o toolkit, né, a caixa de ferramentas que os governos lançaram foi de um tamanho cavalar, tá? Então, o que a gente está, assim, até assustado é com o tamanho disso. E o tamanho de dívida também, né? Então, quando você faz um negócio desse tamanho, você vai ter que pagar no momento lá para frente. Não tem saída fácil, tá? Então, agora, acho que a gente está assim, os mercados voltaram, depois eu conto um pouco de como que a gente está enxergando essa volta, né? Porque é um pouco de prescrição para frente, mas acho que inicialmente a gente observou isso, né? Os bancos centrais e os governos atuando muito fortemente, que explica um pouco esse movimento mais recente do mundo inteiro, basicamente. E aí que eu tinha comentado antes de qual é a resposta de cada país, qual é a condição inicial. Então, vou dividir o mundo aqui um pouco em mundo emergente, mundo avançado, e o mundo avançado eu divido em algumas categorias. Se pegar nos emergentes, por exemplo, Brasil e África do Sul, por exemplo, que são os que a gente olha mais perto aqui. Era um país que já cresceu um pouco, né? Emergente basicamente já crescia menos, tinha vários problemas, uns tinham problema fiscal, outros têm problema que o governo é pior, tipo o mexicano, uns têm problema de balanço de pagamentos, que é, por exemplo, também o caso da África do Sul. Então, você tinha vários países que já vinham devagar de crescimento, já vinham com alguns problemas, tá? E aí, quando você chega com uma crise dessa, principalmente para isso que não tem espaço fiscal, a resposta também ela fica mais complicada, porque o governo não tem tanto espaço para gastar, não tem o grau de confiança que tem no governo americano, no europeu, por exemplo. Então, você está muito mais limitado. Então, você já tem o choque. O que ele faz? Ele acentua as diferenças entre os países. Então, os países de emerging market, provavelmente, vão sair do outro lado pior dos países desenvolvidos, tá? Então, é o caso de México, é o caso do Brasil, é o caso da África do Sul, vários países do leste asiático. E aí, quando você olha no mundo desenvolvido, você tem a Itália, por exemplo, que é um país com dívida alta, crescimento baixo. Você tem a Alemanha, que é um país que já cresce mais, já a economia é mais pujante. Então, você vai ter diferenças também entre o bloco europeu, você vai ter países que vão sair melhor, vão sair pior. Dentre esses que eu comentei, a Alemanha, UK deve viver melhor. Agora, aqueles países ali da Itália, Portugal, Espanha, talvez demore um pouco mais. Já tem uma dívida mais alta, desemprego mais alto. Então, já afeta diferentemente. Já os Estados Unidos, assim, é o país que mais cresce, não é o que mais cresce, mas é o país mais importante, é o país mais dinâmico, é o país que você tem economia que é mais flexível, que no momento como esse é muito importante, mercado de trabalho, e é um país que é um dos que está mais gastando para sair do outro lado. Então, se pensar nisso, o inicial dos Estados Unidos já era melhor, principalmente da Europa, já crescia mais. Os Estados Unidos, a expectativa para esse ano era crescer 2%, a Europa era 1%, né? Brasil, um país que é terceiro mundo, a expectativa era que ia crescer inicialmente, era 3%, já revisaram para 2%, já estava em 1,5%, e agora a expectativa é que caia a 8%, né? 6%, 7%, 8%, sei lá, depende de quem está projetando. Estados Unidos já estava melhor e provavelmente vai voltar melhor depois, tá? Então, acho que isso, o corona, ele vai acentuar as diferenças entre os países.
Vai ter um problema geopolítico depois, claro, entre China e Estados Unidos, que já vinha do ano passado, e acho que vai continuar. E você vai ter essa diferença de crescimento. Então, acho que o primeiro ponto para entender, acho que o corona é isso. Ele é um choque fortíssimo que vai afetar diferentemente os países. E para não esquecer a China, e a China, se for pegar os dados, ela foi a primeira impactada, e por ser uma ditadura e tudo mais, um governo central, eles já voltaram, boa parte da economia já voltou. Se olhar os indicadores lá chineses, já voltou ao padrão pré-Covid, tá? E isso você não vê em lugar nenhum no mundo. Então, o que a gente olha, assim, principalmente quando a gente olha para frente, é muito difícil ficar super animado com o que aconteceu, né? Você tem muito estímulo, muita dívida dos governos, dívida das famílias, dívida corporativa, e você tem que pagar essa dívida e vai ter alguma destruição de valor. Então, assim, vai comer um pouco de ato, tá? A empresa vai fechar, tem gente que vai ficar insolvente. Acho que os governos foram muito eficientes para evitar que a crise pandêmica tornasse uma crise de solvência, tá? Acho que isso não vai acontecer, vai ter algumas quebras aqui e acolá, mas acho que não vai ser uma quebradeira. Mas vai afetar o produto de todos os países. Eu acho que o mercado, acho que se pegar de 3 semanas para cá, um mês e meio para cá, entrou numa fúria maluca. Por quê? Porque é um mundo de liquidez absurda, muito maior do que aconteceu em 2008. Assim, a quantidade de dinheiro que o Fed, que o ECB botaram na economia é algo que estava lá, é coisa de trilhão, mais de trilhão, né? E aí você realmente normalizou os mercados, os preços ficaram mais razoáveis, os preços dos bonds, tal, você conseguiu normalizar, você deu muito dinheiro na veia de transferência, nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, e isso aí conseguiu dar uma acalmada. Só que quando você chega, você corta o juro a zero, os Estados Unidos estava em 2,25, foi para 0,25, lá na Europa já era zero, então eles estão fazendo QE lá. Se bota o juro a zero, uma quantidade infinita de dinheiro na mão das pessoas, tem um termo que a gente costuma chamar de TINA, né? There's no alternative. Então, assim, você não tem onde botar grana, então você coloca nisso. E tem o TINA junto com o FOMO, né? Fear of Missing Out. Então, assim, você vê os preços subindo, você vai lá e aposta junto. Então, acho que tem um pouco de bolha aí, tá? A gente não sabe quanto, a gente sabe quanto tempo vai durar, tá? Então, assim, é tudo inédito, né? A pandemia é inédita, o impacto é inédito, as reações do governo são inéditas e, eventualmente, né, o outcome disso pode ser inédito também. Então, a gente está falando aqui do S&P que estava em 3.300, 3.400, foi para 2.600, 2.400, e agora foi para 2.300 no low, está em 3.100 agora já. Então, assim, subiu muito, muito forte. Brasil mesmo, a bolsa está com 115, 120 mil, foi para 60 e pouco, agora está já em 97. Então, assim, e isso ainda no Brasil, ainda com pandemia, ainda ocorrendo. Então, assim, tem muito risco. Tem risco de, primeiro, a economia lá fora ser mais lenta, a volta, né? Tá todo mundo apostando aqui, tem um V-shape recovery, né? Que volte a subir mais forte mais para frente. Tem esse risco. Tem risco de ter uma segunda onda, então ninguém sabe como é que é esse corona, todo mundo aprendendo, pode, de fato, agora todo mundo voltou para as ruas e pode ter, de fato, um aumento novamente dos casos, que implique em medo das pessoas, medo de consumir, e aí você estende um pouco mais. Então, isso implicaria num PIB menor, né? Menor do que as pessoas estão imaginando hoje. Então, assim, tem muito risco. Acho que o mercado ele só está nos preços que está por causa de liquidez, excesso de liquidez, excesso de dinheiro. Quanto que isso vai demorar, eu não sei. Acho que pode durar ainda um tempo. Tá? Então, você pode chegar realmente a preços que não fazem sentido com fundamento. Assim, pensa o seguinte, você teve... A Bolsa Americana estava em 3.400, teve uma pandemia, o PIB que era 2 vai ser menos 8 nos Estados Unidos, e a Bolsa continua no mesmo lugar. Não faz sentido, né? Assim, grandes números, né? Não faz sentido. Tem que ter algum desconto quanto a isso. Mas, enfim, com excesso de grana, sem ter o que fazer, o pessoal faz isso. Então, acho que a gente está num momento agora de euforia clara. Acho que pode durar um bom tempo ainda, mas tem que ter cuidado, porque tem muito risco para frente, tá? Acho que essa é a primeira mensagem. A segunda, acho que trazendo um pouco para Brasil e tudo mais, aqui no Brasil, particularmente, a gente pegou numa crise num momento ruim, né? Acho que, na verdade, qualquer momento dos últimos 5 anos seria um momento ruim para qualquer crise lá fora pegar o Brasil. Então, assim, a gente já está numa situação, né? Primeiro, já é um país
fiscalmente, intertemporalmente, hoje ele é um país quebrado, né? Você tem que fazer coisas nos próximos anos para botar a trajetória de dívida numa trajetória fiscalmente crível, tá? Então, dito isso, a gente tem que imaginar que o Brasil ele tem que fazer, ele já estava no processo de reformas, desde 2015 ele entrou no processo de reformas já com o segundo governo da Dilma, ela já entrou com o Levi, já fez algumas coisas, entrou o Temer, já fez o teto de gastos, reforma trabalhista, fez várias reformas micro, entrou o Bolsonaro, fez a reforma da Previdência. Então, assim, estava numa trajetória de maior responsabilidade fiscal. Acho que esse é o primeiro ponto, super importante. Só que agora a gente estava com a trajetória de dívida que a gente imaginava que ia ser um platô em 80%. Essa trajetória de dívida ela foi deslocada. Nossa dívida ano passado fechou em 76, dívida bruta. Fechou em 76. A gente aqui na casa, a gente está esperando que ela já suba ano que vem para 91, 92. São 15 pontos percentuais de PIB de um ano para o outro, né? Então, se pegar países parecidos com o Brasil, você pega a África do Sul, que é um país complicado também, a dívida deles é em 60%. Você pega México, que é um país parecido com a gente, a dívida deles é 50%, né? Você pega a Rússia, a dívida deles é 15% do PIB. A gente tem 75% indo para 92%. Então, a gente é um país que tem um fiscal muito complicado, tá? E aí a gente estava numa trajetória de tentar acertar o fiscal, já estava vendo algum tipo de platô, e agora mudou tudo, né? Então, acho que para o Brasil, a nossa visão é o seguinte: a gente tem um problema que é o maior de todos, que é a trajetória fiscal, tá? Então, a gente pode falar de inflação, atividade, tudo vai ser decorrência disso. A gente está tendo um gasto fiscal esse ano boçal por causa do coronavírus. A gente estava esperando que ter um déficit primário esse ano de 2%, ele vai ser 10% ou mais, né? A gente vai cair o PIB, né, em termos nominais, então nossa dívida ainda tem os juros nominais da dívida que a gente paga. Então nossa dívida, que era 76, vai para 91, 92. Nos anos seguintes, mesmo com o teto dos gastos permanecendo, a gente tem que fazer coisas. A gente tem que aumentar a carga tributária ou cortar gasto. Se cortar gasto, o Brasil é muito complicado. Primeiro, 50% do gasto já é a reforma da Previdência e já está feito, tá? Então essa aí esquece. 25% é gasto com pessoal, né? Então você tem que fazer reforma administrativa, cortar funcionário público e tudo mais, né? Ainda tem as transferências e tudo mais. Quando você pega o que o governo tem para gastar, é 10%. Nem isso, né? Se pegar o de fato que ele tem para gastar, é 5%, 6%. Entendeu? Então o governo não tem grana e não tem para onde cortar. Nos últimos 5 anos foi um corte muito forte nas despesas discricionárias. Então, assim, o teto dos gastos já pressionou, já comprimiu bastante os gastos no Brasil. Então, daqui para frente, ou a gente faz a reforma no funcionalismo público, ou a reforma do Estado, ou você vai ter que aumentar a carga tributária. Então, assim, a gente a gente faz uma analogia lá na empresa, que é o seguinte: a gente está meio que na beira do abismo. Assim, qualquer coisa que a gente desviar, a gente cai, e aí vai ser um problema grave, porque agora a gente está conseguindo passar por essa crise sem maiores, assim, teve o overshoot do dólar, teve várias coisas, mas enfim, a nossa Selic está em 2,5, está em 3, já para 2,25 semana que vem. Então a gente está conseguindo essa taxa de juros baixa porque o nosso fiscal deu uma mudança forte desde 2015 e 2016. Senão a gente não ia estar com juros a 2,25, a gente já está gastando muito de reserva para conseguir tentar conter o câmbio, não ia conseguir, a gente já está num cenário muito pior do que a gente está hoje, tá? Então a gente está numa trajetória que está, assim, uma analogia boa, que a gente está meio que boiando, né? A crise passou, a gente tem uma alternativa que é continuar a agenda de reforma, fazer reforma administrativa, e ano que vem é fundamental que não tenham gastos obrigatórios. Assim, eu vejo no jornal, às vezes, gente falando que tem que ter uma renda mínima para trabalhador. Assim, para a esquerda, para todo mundo é maravilhoso, mas não tem espaço fiscal. Não tem. Se você faz uma renda mínima de 80 bilhões de reais por ano, a dívida que a gente está falando de 90 e pouco vai para 115 em 2030. Então, assim, não tem como. A gente é um país que cresce pouco. Nosso crescimento potencial nos últimos 30 anos foi 2 e pouco. Daqui os próximos 20 anos vai ser menos de 2, 1 e pouco, porque nossa população já está envelhecendo. A gente é um país com produtividade baixa, é um país com educação ruim. Isso tudo que a gente já sabe, né? Então a gente tem que fazer muita coisa, tem que fazer a reforma tributária, tem que melhorar o Estado tem que ter mais enxutos, tem que ter melhor de educação. Então, assim, o Brasil não é
Assim, às vezes as pessoas se empolgam, acham que o Brasil vira Suíça. Não é, de fato não é. Não vai virar nos próximos, sei lá, 100 anos, com certeza. E a gente tem que saber que a gente tem que fazer o dever de casa, entendeu? Normalmente a JTP fala que a gente é muito pessimista e tal. Não, a gente olha o fundamento de longo prazo. Assim, a gente pensa, ó, Brasil é isso aqui. Às vezes pode, como empresa endividada. Brasil é empresa endividada. Empresa endividada às vezes dá umas pauladas para cima e para baixo. Por quê? Porque, enfim, ela melhorou um negocinho e já dá já sobe bastante ou cai muito. Então, assim, a gente está sempre tentando fazer ajustes para a gente conseguir atravessar para o outro lado, entendeu? Então, acho que não tem como dourar a pílula muito nisso. A gente sempre imagina que para as coisas darem certo tem que ter muita força embutida. A gente conseguiu finalmente colocar o tema fiscal como um tema importante. Tá? Isso acho que foi um ganho, né, dos últimos anos, depois do que aconteceu com a Dilma, do escalabro que foi, a Ana Agostinho e tudo mais, a gente conseguiu chegar agora com o tema fiscal sendo importante. Mesmo assim, o Congresso, ele naturalmente, ele quer gastar mais. Mas, assim, tem muita gente lá no Congresso hoje que pensa fiscalmente responsavelmente. Tá? Então, e ele está pensando assim porque acabou o dinheiro, né? Quebrou. 2015, 2016, o Brasil estava horrível. Então, acho que chegou a essa conclusão, né? Então, para frente, o que a gente olha para o Brasil, né, é o seguinte: a gente tem essa crise agora, vai ter uma subida grande do desemprego, isso é meio que, assim, não tem muito para onde fugir. O desemprego nosso estava em 12%, mais ou menos, 11 e pouco, com uma trajetória muito lenta de queda. A gente imagina que isso pode subir, eventualmente, dependendo da nossa população economicamente ativa, né, que é o denominador do desemprego, ela pode subir para 18%, alguma coisa assim. Tá? Então, vai ser um impacto grande. O dinheiro não está conseguindo chegar nas pequenas e médias empresas, então, assim, vai ter muita quebradeira de pequeno. E assim, a gente vai ter um crescimento horrível esse ano. Então, ano que vem, a gente acha que vai estar meio que lambendo as feridas também. Então, acho que é meio poliana imaginar que ano que vem a gente vai ser um crescimento muito forte. Acho que vai ter um crescimento alto por causa da base, né? Vai tirar 3 meses que as pessoas ficaram em casa, só por conta disso já tem um PIB positivo. Mas isso não quer dizer que a trajetória seja boa, tá? Então, a gente imagina que a gente só vai conseguir recompor o nível de PIB que a gente viu antes da pandemia só em 2022, né? O desemprego vai continuar lá em 15%, 16%, 17%, entendeu? No final do ano que vem. Então, assim, não vai ser a gente vai estar mais endividado, o governo vai estar com a dívida lá por volta de 90 e poucos %, as famílias vão estar pagando as dívidas que fizeram esse ano, as empresas grandes vão estar conseguindo rolar, porque tem muito juro muito baixo, mas as empresas pequenas estão tomando ali e vão ficar meio complicadas nesse meio do caminho. Então, assim, ninguém fica feliz com isso, né? Algum outro setor pode se dar bem, mas, assim, no fim das contas, todo mundo teve uma perda de bem-estar. Acho que esse é o primeiro ponto. E aí, para terminar, acho que, assim, dos tópicos, né, que a gente normalmente divide as apresentações de atividade, fiscal e inflação. Acho que, assim, atividade é isso que eu comentei, acho que a gente vai ter assim, nossa projeção da casa é um PIB caindo de 6,5% esse ano. Ano que vem sobe 5%, mas muito por fator base, assim, mas não é nada maravilhoso. De desemprego, a gente imagina isso, que deve subir para agora inicialmente, deve para uns 15%, talvez no final uns 18% de desemprego, e depois caindo bem devagar, não tem muito para onde fugir. Brasil é um país, lembrando, né, Brasil é um país de custo de transação alto, é caro contratar, é caro demitir, custo trabalhista. Então, isso aqui, quando você demite um emprego formal, assim, é difícil recontratar logo depois, né? Da parte fiscal, a gente tem esse problema gigantesco que a gente tem que resolver em algum momento, e esse é o principal fator para o Brasil. Da parte de balanço de pagamentos, acho que vai ter um ajuste forte, né? O Brasil normalmente tem um déficit, como um país emergente, tudo mais, que necessita de capital externo, a gente tem um déficit normalmente de 2%, 3% do PIB. Deve fechar esse déficit agora, por conta da recessão, ano que vem volta a abrir um pouco, mas acho que é isso, acho que, assim, olhando por fundamento da moeda, acho que esse câmbio de 6 é muito depreciado, acho que alguma coisa mais ao redor de 5, acho que faz mais sentido, e esse câmbio de 5 já é suficiente para você fazer já reduzir, já zerar a conta corrente, tá? Mas acho que, assim, 6 acho que realmente é muito overshoot. Acho que agora já deu uma corrigida boa, a gente continua com
uma performance pior que nossos pares, por toda essa parte fiscal que eu comentei. Então, acho que assim, a gente tem esse problema e acho que o câmbio vai ficar mais depreciado mesmo, até porque, se comparar, Brasil, a gente tem a taxa de juros de 2,25, a Selic, né? Quer dizer, 3 vai para 2,25. O México, a taxa de juros dele agora lá é 5,5. Se comparar a África do Sul, é 4 e pouco. Rússia é 5. Então, assim, realmente, com esses juros baixos, não tem gringo vindo para cá. Ainda mais com um presidente ainda com parte política ruim, o gringo não vê bem o Brasil. Então, assim, não tem flow, né? Inflação vai continuar baixa, acho que essa é a parte boa, né? Com a recessão gigante, você tem inflação mais baixa, o corte de inflação deve continuar baixo. O único risco para a inflação é descontrole fiscal. Se tiver um descontrole fiscal, aí realmente inflaciona, aí enfim, é o cenário abismo, né? A gente não trabalha com esse. Acho que se tiver inflação, é que tudo deu errado, tá? Então, inflação alta, né? Descontrolada. Pode ter alguma inflaçãozinha aqui e acolá, por recomposição de estoque, o câmbio vai impactar em algum momento. Acho que pode ter, e até se destruir muita empresa, então realmente o mercado fica um pouco mais oligopolizado, quando você tem uma quebra grande de várias empresas. Então, assim, acho que é um mercado que deveria gerar um pouco mais de inflação, mas dado o tamanho do desemprego, perda de renda, eu não imagino que seria relevante, né? Isso, o core da inflação, não, sei lá, energia elétrica, essas coisas, isso não depende de política monetária. E política monetária, chegando à política monetária já para terminar, acho que o Banco Central vai cair agora mais 75 bases, acho que vai para 2,25, acho que permanece aí por um bom tempo, enquanto a inflação estiver baixa. A nossa visão sempre foi que ele deveria ser mais cauteloso, porque, enfim, boa parte do descontrole do câmbio foi também induzido pelo Banco Central com esses juros muito baixos. Então, você tem um risco de estabilidade financeira aí. Então, acho que deveria ser um pouco mais cauteloso, mas acho que ele vai dar 75 bases semana que vem e permanece com juros baixos até o fim do ano que vem. Acho que esse é o cenário base de inflação dado esse fiscal. O que muda tudo isso é o fiscal. Se tiver uma guinada grande, aí realmente o Banco Central vai ter que subir juros, e aí o câmbio ele perde parâmetros, você aumenta risco do país, e aí tem que vender mais reserva, enfim, aquela trajetória de... Aí alguém começa a falar em dominância fiscal, porque você vai estar olhando para frente, você tem dívida mais alta, juros subindo, inflação subindo os juros, subir juros faz com que a rolagem dessa dívida fica mais cara, e aí você entra na trajetória de dominância fiscal, e que a gente já falou disso em 2015 e 2016, tá? Então, não é isso que a gente quer, então acho que para isso não acontecer tem que ter o fiscal controlado. E para preço de ativo, finalizando, acho que assim, o dólar já comentei, acho que é isso mesmo, dólar real, né? Dólar no mundo já é bem mais complicado fazer esse call, porque, enfim, os Estados Unidos é um país, agora deu o dólar perdeu o valor frente às moedas, né? Desvalorizou nessas últimas semanas com essa melhorada do mundo. Mas olhando para frente, para o diferencial de crescimento, o dólar deveria voltar a ter um bid, né? Voltar a ser mais demandado, né? O que a gente chama de dollar smile, né? Ele vai, em algum momento, as pessoas voltam a comprar dólar porque a economia que mais cresce e tudo mais, então, assim, para o diferencial de crescimento e até para o diferencial de juros, acho que o dólar deveria performar melhor mais para frente. E de bolsa aqui, assim, de fato, deu uma pernada maluca. Acho que nosso time lá de equities, acho que esse 97 e tudo mais já esticou bem, tá? Então, assim, pode até ir para 115, 120, 130, sei lá. Esse mercado está muito doido, como eu comentei no início, a gente está em mares nunca antes navegados, né? Mas assim, realmente já começa a ficar muito esticado. E na parte de juros, a gente acha que, assim, fazer o call que vai cair muito mais que 2,25, já acho um call, não gosto. Se as coisas acalmam, acho que você deveria, de fato, a parte longa da curva fechar um pouco mais, mas aí também depende muito da parte fiscal. Acho que vai continuar premiado e quando tiver esse risco fiscal para frente, então a gente olha isso com mais cuidado, tá? Então acho que é isso. Acho que falei um pouco mais do que planejado, mas acho que é isso aí, uns 30 minutinhos. E aí abro para a pergunta aí, que vocês tiverem de dúvida. Tranquilo. Tá ótimo, Guilherme. Então a gente a nossa rodada de perguntas, que eu e o Igor separamos aqui antes deu durante o seu cenário, você trazou para o cenário externo, para depois vir para o doméstico. E aproveitando também o seu know-how
macroeconomista da GP, que está se preocupando em fazer as projeções da casa e tudo mais, eu entendi que, pelo que parece, então, vocês estão tendo um viés mais pessimista em relação ao PIB, por exemplo, né? Você pega uma projeção do FMI, eles estão dando queda de PIB para o Brasil de 5,4%, algo em relação a isso. Algumas outras casas já estão trabalhando com valores de menos 7% ao ano, de 2020. Só que esses valores, a gente vê que semanalmente, ou com uma periodicidade muito alta, eles estão mudando com muita frequência. E a gente quer entender, até mesmo para nós dentro da Liga conseguirmos melhorar as nossas análises, nossas projeções, quais são os do PIB que vocês andam observando mais? O que vocês estão dando mais sensibilidade e atenção na hora de quantificar esse decréscimo de PIB? Assim, a gente acho que nem está muito de fora. Assim, o Focus dessa semana, por exemplo, está em 6,5, está até em linha que a gente estava bem mais pessimista desde o início. Inicialmente, assim, foi um moving forecast, né? Começaram inicialmente, vai ser 0, aí depois foi para -2, -3, aí -4, agora está em -6,5. Assim, o principal é a volta do lockdown, né? É isso. Cada semana que passa e a gente vê que não está voltando, a gente revisa, não toda semana, a gente faz uma reavaliação. Mas os agentes todos estão olhando para isso. Assim, enquanto você não tiver São Paulo voltando, Rio de Janeiro voltando, shopping voltando, você observar o que está acontecendo nos shoppings, não shopping, né, mas o resto da economia como um todo, você, assim, mais tempo as pessoas dentro de casa, mais PIB para baixo, né? Normalmente a gente olha, assim, se vocês quiserem, o que é disponível sei lá, o dado da Cielo, né? Você entra lá no site da Cielo, lá tem o ICVA, aí lá tem o índice de condições, como é que é? Enfim, depois você vê lá, ICVA, basicamente eles pegam transações de cartão de crédito e cartão de débito e fazem mensuração com o número de transações para ver se está subindo ou está caindo, de receita nominal. E eles fazem divisão por bens duráveis, semiduráveis, serviços e tudo mais. A gente olha o negócio e continua ainda ruim, né? Na margem tem melhorado um pouco, mas assim, é uma queda boçal, né? Então, enquanto está fechado, as pessoas não estão saindo de casa, PIB para baixo, né? Não tem muito o que fazer. E aí a dúvida maior, que aí se o PIB vai ser -6, sei lá, -6,5 que está no Focus, ou -10, é o seguinte, como que vai ser o terceiro tri, né? Como que as pessoas vão performar, vão se comportar depois da pandemia, né? Vai ser o seguinte, todo mundo agora está precisando comprar roupa porque o shopping está fechado há 3 meses. Aí todo mundo vai lá no shopping, compra a roupa que quer, fala assim, bem, agora eu não preciso ficar o shopping me expondo assim, né? Não vou mais ao shopping. O shopping fica vazio. Né? Você tem um boom inicial, depois fica tudo vazio. E se está tudo vazio, não tem consumo, não tem nada. Então, assim, as pessoas... E muita gente perdeu emprego também, né? Histórias que a gente ouve, que vários shoppings com problema de muita loja entregando, extrato, porque não está conseguindo. Tinha lá uma demanda, loja de chocolate, várias quebraram aí, de chocolate, Cacau Show, essas coisas, tudo quebrou. Então, assim, é complicado. Acho que para fazer projeção, tem que levar em conta, primeiro, tem que ter humildade para saber que é um cenário completamente novo e errar nesse caso é parte do processo. Você tem que, de fato, reavaliando todo dia como que estão as condições, ler tudo que tem sobre empresa e tudo mais para saber o que está, para ter uma aferição melhor, né? E tem experiência internacional, né? Você olha para fora e você, bem, Brasil é ruim, né? Mas lá fora também estão caindo bastante, né? Tiveram lockdown lá e tal, tem diferentes graus de lockdown, mas as pessoas ficaram dentro de casa, então você vê o que está acontecendo lá fora. Lá fora a gente tem visto uns dados anedóticos que, sei lá, na França muita gente já saiu de casa, mas tem que ver como que isso vai a contrapartida disso em dado core mesmo, de consumo, de produção, a gente está acompanhando, tá? Então, acho que um paralelo importante é lá fora e ver quanto que está sendo, como que as pessoas estão reagindo e tudo mais. Acho que isso é fundamental e essa retomada no terceiro tri, quarto tri, é a pergunta de ouro, né? Então, se for muito fraco, mais gente vai quebrar, o desemprego vai ser maior, e aí, enfim, aí é uma retroalimentação. Entendi. Guilherme, você falou bastante aí do afrouxamento fiscal e o mercado está olhando isso como risco, né, para o médio e longo prazo. A gente consegue ver pela curva de juros, a gente vê que os vértices longos estão muito esticados, a curva está bem inclinada. Aí eu queria saber, vocês têm visão, se tem alguma ação do Banco Central para poder achatar essa curva,
ou só uma melhora de otimismo ou as reformas que vão conseguir achatar essa curva de juros? Acho que o Banco Central não tem nada para fazer nesse caso, né? Muita gente comenta disso, né? Que o Banco Central podia fazer igual o Banco Central do Fed, né? Fazer uma operação twist, né? Que ele vai lá, ele entra no mercado de juros depois dessa PEC emergencial, PEC emergencial não, desculpa, PEC da guerra. Ele ganhou a prerrogativa, nesse caso particular da pandemia, dele atuar na curva futura de juros. Ele entraria vendendo título, né? Mentira, comprando o título, que ele faria. Ele compra no futuro e a parte curta ele vende, então, na verdade, ele achata a curva. Só que isso não faz, assim, o que tem nesse prêmio futuro, nesse que está gordo, né, que a gente chama? Primeiro, tem o Term Premium, né, que é do tempo mesmo, né, que lá fora. E você tem o risco fiscal, né? O risco fiscal tá nesse prêmio gordo lá da frente. Se o Banco Central entra distorcendo essa curva, você não sabe mais onde é que está o prêmio, onde é que estão os riscos. Isso é uma sinalização tanto para o governo, tanto para os agentes, para todo mundo, para a gente lá de fora, que isso aí é risco fiscal. Então, o que aconteceu isso aí? Por que está tão gordo? É porque, na verdade, você tinha uma trajetória de dívida que era 80%, agora está 90 e pouco, 100%. Então, vai continuar gordo enquanto você tivesse risco fiscal. Acho que não tem para onde sair. Tá? Então, o Banco Central não tem nada a fazer nesse caso. Ele faria caso... o que o Banco Central tem dito é o seguinte: só atuaria em casos extraordinários quando a política monetária fosse exaurida. A política monetária, leia-se que era da Selic. Ele ainda não caiu na Selic, segundo ele, ao Zero Lower Bound, e acho que ele não vai fazer. Esse não é o receituário dos caras, atuar na ponta longa. Se eles atuarem, eles podem fazer uma grande besteira. Assim, eles têm noção disso, eles são de mercado, o Roberto Campos é de mercado, o Bruno Serra também é de mercado. Se eles fizerem isso, eles vão dar a sinalização de preço errada para os agentes. Então, aí realmente pode dar um problema mais sério, entendeu? Você pode ter saída mais forte de capital, não está refletindo os fundamentos do país. Acho que quando você entra muito forte, assim, você tem o câmbio, você tem os juros, né? Você tem a bolsa no Brasil, né? Vamos simplificar desse jeito. Se o Banco Central ele entra muito forte em algum desses ativos, os outros vão refletir esse peso do Banco Central. Quando o Banco Central entra muito forte na venda de dólar para segurar o mercado, quem sente muito normalmente é a curva de juros, né? Então, você tem uma saída normalmente. Então, assim, as coisas elas têm que se equilibrar, o mercado tem que se equilibrar. Se você entra muito forte nessa ponta longa, o que vai sentir é o câmbio vai disparar. Assim, não tem a menor dúvida que isso vai acontecer. Tá? Então, eles sabem disso, acho que eles não vão fazer, acho que não é receituário dos caras, acho que eles vão fazer continuar atuando, no mais, e estão tentando testar esse zero de juro, o menor de juro possível, na parte curta, né, que é a Selic, e eles vão ficar esperando. Se tiver que subir, eles sobem lá na frente. Acho que a ideia dos caras é essa e atuar o mínimo possível no campo. Guilherme, em relação ao que você está falando sobre esse patamar zero do juro, você acha que tem algum risco dessa redução, sequentemente, de corte na taxa Selic, chegar a uma armadilha de liquidez, deixar o Banco Central sem ação? Cara, sinceramente, eu acho que o risco que eu vejo para essa queda de juros dele é o seguinte, né? Você falar que está em 3 e 2,25 para um país como o Brasil, para o gringo não faz muita diferença, tá? Então, assim, é baixo demais, é muito mais baixo que os pares, enfim. Acho que o que pode acontecer é o seguinte: você entra num espaço, você está com juro muito baixo comparado a seus pares, você tem uma trajetória fiscal ruim. Se tiver uma mudança percebida pelo mercado de mix de política fiscal, quando você tem um juro mais alto, você segura um pouco a saída, tá? Todo o dinheiro de gringo que já podia sair, se olhar a participação de gringo, de estrangeiro na dívida, já caiu absurdamente de 2015 para cá. Chegou a 20%, já está em 9%, 8%. Né? Então, você já teve uma limpada grande de estrangeiro na nossa dívida. Agora, se tem uma mudança da trajetória fiscal e com esse juro muito baixo, quem vai sair é brasileiro. Se sair brasileiro, aí é o infinito, entendeu? Todo esse papel que está aí na mão de todo mundo, a dívida pública hoje é de 5 trilhões e pouco. Né? Tá tudo na mão do público, né? Se você perde a confiança na tua moeda porque você não tem trajetória fiscal, aí o negócio vai embora, entendeu? Então, assim, acho que você testar níveis muito baixos de juro
podem fazer com que você não queira ficar com esse papel. Eu não quero ter... Pô, você pode botar seu dinheiro em Treasury a 0,2 ou você quer botar em real a 1%? Cara, acho que vou botar em Treasury, né? Real, esse papel aqui não vale muito, né? Então, assim, quando você começa a chegar em níveis muito baixos, você induz a saída, né? Em algum momento, né? Ainda mais numa trajetória fiscal que a gente tem. Então, por isso que eu acho que ser mais comedido, e desde lá atrás a gente está falando isso, que acho que ser mais comedido na queda de juros faz sentido. Porque, assim, a gente não é país desenvolvido e acho que talvez faça sentido você ter uma diferença de juros para lá fora, né? Porque, enfim, a gente tem, assim, a gente não voltando, a gente não é Suíça, a gente tem que ter um diferencial de juros é importante às vezes, né? Mas por enquanto ele escolheu esse caminho, ele pode ser bem sucedido, a gente não tem uma crítica muito forte ao caminho que ele tomou, pode dar certo, mas tem esse risco alto, né? Que vem da parte fiscal. Guilherme, eu gostaria de aproveitar para te perguntar, agora você está passando esse panorama para a gente se da reforma administrativa e entre outras reformas talvez sugeridas pelo governo atual. Você considera, olhando o panorama atual, que o governo atual ainda tem capital político para conseguir realizar as reformas até o final do governo? Então, essa pergunta é mais complicada, mas assim, acho que o governo está no primeiro ano e meio ainda parece que já tem mais, né? Mas já está no primeiro ano e meio ainda de governo. Então, assim, se fizer já tem nos últimos um mês, 2 meses, já tem uma aproximação maior do governo com esse do Centrão, né, que dá uma estabilidade maior. É um congresso que tem sido mais afeito às reformas. Se o governo parar de brigar um pouco, não precisa nem muito, e abaixar um pouco a temperatura, acho que dá espaço sim para fazer reforma. O problema é o seguinte, o risco que surge da parte política, né? Eu evitei até de comentar, porque a parte política realmente você pode ir para qualquer lado. Assim, você junta um país crescendo, quer dizer, caindo o crescimento, sei lá, 6% esse ano, desemprego lá na lua, e boa parte desse próprio Centrão que segura o governo, ele tem demandas assistencialistas e tudo mais. Então, assim, você tem sempre essa força querendo gastar mais, né? Então, você nunca pode esquecer isso. Você tem o Paulo Guedes, de um lado, segurando os gastos, tem toda a equipe dele, Mansueto, que tem essa parte fiscal muito, muito vocal, mas é sempre um risco que a gente fica olhando para frente. Então, se a parte política desandar, o governo perder controle, e o Centrão, e toda essa demanda de gasto maior ganhar esse debate, aí que é o maior risco de degringolamento, entendeu? Acho que esse é o principal. Então, você vai para a parte política, né? Você junta todos esses fatores. Se saiu o Paulo Guedes, por algum motivo, né? Aí realmente, aí acho que é a sinalização que o pessoal precisa para desesperar, porque aí você perde uma âncora fiscal que a gente tem. Ele representa a responsabilidade fiscal, né? Acho que ele tomou isso para ele. Desde a campanha, o Bolsonaro tem reforçado isso consistentemente, tem algumas bolas de curva aqui e acolá, mas no geral ele tem bancado o pau. Então acho que se tem alguma mudança para frente, isso aí tem que ser acompanhado com lupa, né? Porque com essa crise todo mundo quer gastar um pouco mais, né? Agora está todo mundo gastando, é recomendável, o mundo recomenda, está tudo certo, mas depois tem que voltar para isso, então para a trajetória fiscalmente responsável. Então, esse é o grande question mark. A gente tem que fazer reforma tributária, a gente tem que fazer reforma administrativa, a gente tem que reduzir o tamanho do Estado, a gente tem que repensar todo o funcionalismo público, todas essas benesses e tudo mais. Acho que isso é uma agenda, não é para agora, é de, sei lá, próximo governo também. Isso é um going, né? Não é algo que você faz de uma hora para outra e resolve. A não ser que você seja um ditador benevolente, não é o caso. Então, assim, aqui é uma democracia, as coisas demoram, é um processo, e acho que esse processo tem que continuar. Se não continuar e a parte política ajudar, né, aí realmente a gente cai em maus lençóis. Guilherme, agora em relação ao câmbio e à inflação, também um pouquinho mais direcionado para o setor de petróleo,
E a gente viu que o câmbio subiu muito, aí teve um ruído que podia refletir com o pet flu na inflação, só que a gente viu também na parte do petróleo que o desacordo da OPEP fez com que o preço do barril caísse muito. Então, a gente sabe que o transporte é um fator decisivo ali na inflação. Então, eu queria saber se esse desacordo da OPEP e a queda do barril foi decisivo para manter a inflação baixa, ou só essa queda da demanda já deixaria, mesmo com a subida do dólar, a inflação controlada, baixa? Então, vamos separar. Acho que na queda da OPEP foi, na verdade, inicialmente você teve o choque do corona, então, assim, você teve, assim, aquilo é um cartel, a resolução ali é meio complicada, sempre tem uns arranca-rabos aqui e acolá, sempre dá uns problemas. Então, assim, com esse tamanho de queda de demanda, você não conseguiu cortar a produção a tempo, então deu aquele problema inicial, tá? O mercado recuperou bastante de lá para cá, tá? Então, assim, olhando do ponto de vista da inflação aqui para o Brasil, mesmo que agora as coisas tenham estabilizado e tudo mais, o preço do petróleo tenha subido já um pouco, a gente ainda vê o cenário muito tranquilo para esse ano, tá? Então, assim, preço de transporte é relevante, tem um peso grande no IPCA, mas a gente, assim, imagina que ele vai estabilizar num patamar inferior ao do ano passado, e aí permaneça até o fim do ano. Acho que, assim, basicamente tem alguns setores que vão consumir bem menos, assim, comparar consumo de óleo, de petróleo esse ano com o do ano passado em setor de transporte vai ser muito menor, independente do que aconteça daqui até o fim do ano. Tá? Então vai ser um preço menor do que o ano passado, mesmo que você corte bastante oferta e tudo mais, acho que não recupera. Então, acho que, assim, para a inflação do Brasil, esse é um fator que eu não estou muito preocupado, não. Para o ano que vem, depende muito como vai retomar o mundo, né? Se, assim, commodity é muito difícil fazer essas previsões, ainda mais quando você tem vários agentes ali no meio, a geopolítica é complicada. Assim, não é algo que eu me preocupo, não. Acho que, assim, a gente acompanha e tudo mais, mas não... Assim, acho que vai ser... Para o Brasil, vai ajudar na inflação para baixo esse ano, agora em 2020. Eu queria aproveitar para te perguntar, Guilherme, em relação ao câmbio, que você trouxe o panorama de que você acha que esse patamar de R$5, talvez um pouquinho abaixo de 6. E eu queria saber da sua parte, o que você acha que está impactando mais o câmbio? Seria mais da parte do desequilíbrio externo, ou se não seria do desequilíbrio no nosso cenário interno mais deteriorado? Como que você está enxergando o câmbio? Então, acho que, assim, primeiro tem um ponto que acho que isso vem desde o ano passado, é diferencial de juros. No Brasil está com juros bem baixos. A gente mudou a matriz, né? Agora a gente está com juro baixo, né? A conta de capital sempre foi aberta. O BC intervém pouco no câmbio. Então, assim, por diferencial de juros, a gente já estava, se comparar com o México e tal, a gente já estava uma moeda mais, que a gente chama mais solta, né? Já desvalorizando mais, né? Quando chegou o corona, a gente já tinha uma trajetória de dívida pior, então impactou mais o Brasil por conta da própria trajetória de dívida. Então, assim, o México tinha 50 de dívida bruta, a gente já tinha 70 e poucos. Então, assim, a gente já teve a mudança de nível de câmbio por conta disso, tá? Então, a gente foi uma moeda que performou pior. Teve a parte política, que ajudou bastante o câmbio a dar uma piorada. Então, assim, o Brasil lá fora, quando a gente conversa com o gringo, ele é muito mal visto, né? Assim, os jornais lá fora, assim, o pessoal não quer nem saber de Brasil, tem muito problema, o presidente é maluco, isso eu estou falando só do que eles lá fora falam. Então, assim, Então, assim, não é uma visão boa. Então, o gringo não quer botar dinheiro, saiu dinheiro pra caramba, não só de Brasil, mas de emerging market como um todo, por conta da crise. Então, você teve uma saída grande de grana no Brasil por conta da crise, tá? E aí, para essa saída de 5 para 6, teve também algo bem específico, que chama de overhead, né? Os bancos, eles têm uma parcela do patrimônio deles que fica lá fora, e por conta de isenção tributária, eles botavam uma parte lá fora. Aí, mas para fazer isso, eles tinham que fazer uma compra aqui no mercado interno. Enfim, o ponto é o seguinte: o Banco Central ele acabou com isso, teve uma resolução dele em março, que aí teve realmente um fluxo de saída grande, né, de compra de dólar, né, por conta dos bancos. Isso ajudou bastante também esse movimento de overshoot, tá? Então teve um caso particular no mercado de câmbio que ajudou, mas acho que no cômputo geral, acho que é isso. Assim, o real ele teve uma performance pior, porque o juros estava mais baixo, a parte fiscal é ruim e a parte política atrapalhou.
quando deu uma desanuviada lá fora, deu uma desanuviada política que, por mais que os jornais não estejam refletindo tanto isso, parecia que está tudo muito ruim, deu uma melhorada na parte política, e já começou ao fim do lockdown, né? Todo mundo pensando no arco-íris, no pote de ouro do fim do arco-íris. Então, acho que, assim, como que nem, voltando, a empresa alavancada, às vezes vai muito com preço e volta muito rápido, né? É mais volátil. Então, é um pouco também de mercado volátil também, posicionamento e tudo mais. Então, assim, tem várias coisas, várias pequenas coisas, mas acho que as principais são essas, né? Fiscal, político e diferencial de juros e de crescimento também bem ruim. Aproveitando aqui, eu queria fazer uma pergunta sobre o consumo. Muito tem se falado que esse mundo pós-pandemia, os hábitos de consumidores vão mudar bastante. A gente vê que hoje os marketplaces estão bombando. Então, eu queria saber, na visão sua e da JGP, quais são os setores que, nesse pós-pandemia, vão ser mais beneficiados com essa mudança de hábito do consumidor? Acho que, assim, primeiro que essa é a pergunta mais difícil de cravar, assim, mas, de fato, primeiro, já comentou, né, marketplace e tudo mais, acho que a gente imagina que mais para frente, acho que é mais fácil falar, acho que vão performar mal, né? Acho que, assim, tem alguns setores que vão realmente vão ter que realmente remar muito para sair da quebradeira, que é setor aéreo, você vai mudar hábito de consumo, várias reuniões que eram feitas presencialmente não vão precisar fazer, setor hoteleiro, principalmente a parte executiva, né, de voo e tal, muita gente viajar para ficar um dia e voltar, não vai ter mais. Então, assim, turismo vai sofrer bastante. Acho que o que pode retomar mais rápido é realmente essa parte que é a mais dinâmica, já era mais dinâmica da economia, então você conseguir levar a parte de internet, venda de marketplace, tudo mais, acho que isso deve realmente melhor. A parte de construção civil, particularmente no Brasil, não sofreu tanto, quando a gente olhar comparado aos outros setores, que continuou, as obras ainda continuaram. O problema é que é a perda de renda, né? Perda de renda, ninguém tem, sem grana, ninguém compra apartamento, né? Então, mas, de todo modo, não sofreu tanto quanto os outros. Então, assim, acho que o que vai acontecer, olhando não tanto para setor, mas por empresa, assim, quando você tem um choque desse tamanho, quem sobrevive é quem tem caixa e que tem acesso à linha barata, né? Então, provavelmente, empresas que tinham caixa, exportadora, por exemplo, Vale, com esse dólar lá em cima, a China importando para caramba, Vale vai performar super bem, entendeu? Então, até a própria Petrobras. Então, assim, acho que a empresa de commodities, Suzano, parece que está super bem. Então, assim, acho que empresas capitalizadas, com caixa, com acesso à linha de crédito, e aí todos que falam, dos feedbacks que a gente ouve, que empresas que têm todos os calls de empresa, pessoal, empresa grande, falando em ganhar market share, né? Então, assim, vai quebrar o vizinho da esquina, vai quebrar o mercadinho aqui, o mercado está mais ou menos, você dá uma limpada na galera, e aí você ganha mais market share, tá? Então, acho que eu veria, assim, não tanto como setor, mas por consolidação, né? Mesmo que quebre muita gente, ainda vai ter gente querendo ir a shopping, né? Então, o shopping mais bem gerido vai sobreviver, o resto vai ficar pior. Beleza. Para finalizar, Guilherme, eu gostaria de concluir perguntando para você como você está observando o crescimento, tanto lá fora quanto aqui nesse pós-Covid. Porque muito se fala, bem, comparativos que a gente faz, é que quando a gente sai de uma economia de pós-guerra, a gente acompanha aquele crescimento mais acelerado. E já nesse caso também, a gente tem essa vertente do possível crescimento um pouco acelerado, saindo pós-coronavírus, ou se não uma vertente de um investimento estagnado de consumo, mais estagnado, talvez uma japanização da economia como um todo, tanto lá fora e podendo afetar aqui dentro do Brasil. Então, eu queria entender mais ou menos o que você está observando de momento para daqui no cenário pós-coronavírus. Então, acho que a gente está ainda observando o que está acontecendo. Acho que as pessoas, assim, tem um comportamento psicológico que é complicado também, que muita gente ficou dentro de casa, quer consumir, quer viver. Então, assim, inicialmente é esperado até que você tenha o maior consumo inicial, que é o cara que, tá querendo cortar o cabelo, vai lá e corta o cabelo, querendo tomar um bar, vai lá e toma todos. Então, acho que pode ter inicialmente,
mas acho que a realidade eventualmente se impõe para frente. Acho que assim, é um call difícil, não tenho muita certeza, a gente está acompanhando ainda, né? Mas é muito possível que a crise deixe marcas, né? Acho que você pode ter inicialmente um quê de euforia, um quê de ânimo, mas acho que muita gente vai perder emprego, muito negócio vai deixar de ser viável, né? As margens de restaurantes, as coisas sempre foram muito baixas, né? Então você fica 3, 4 meses fechado, é difícil voltar depois, né? O apetite a risco reduz, assim, aquele negócio de empossamento de liquidez, né? É empossamento de animal spirit, né? Você para de ter aquela gana de ganhar dinheiro porque você vê que o negócio deu uma piorada forte, né? Então, eu acho que mesmo que você tenha inicialmente uma melhora, eu acho que mais para frente vai dar, que nem assim, você tem um tsunami, né? Destrói tudo, o pessoal volta para casa, vê o que sobrou, o que não sobrou, e aí, beleza, no início, pô, tô muito feliz porque eu tô vivo, mas aí depois você olha, pô, mas tá tudo quebrado, não sei onde é que tá minha casa, foi lá pro outro lado da cidade. Então, assim, você não... É um pouco isso, eu acho. Acho que chegou, agora as pessoas estão vendo, estão voltando a sair, acho que vai dar uma melhorada, acho que vai dar um feel good, acho que o mercado também reflete um pouco isso. Mas acho que se você olhar mais para frente, é muito difícil um negócio desse tamanho, uma queda de PIB num trimestre de 10%, 15%, um negócio nunca antes visto. Você pega qualquer gráfico, todos eles saem da escala, é difícil imaginar que mais para frente você não vai ter um clima meio de rebordosa, meio depressivo, assim, na atividade, né? Vai ter aquele negócio, pô, tá, beleza, voltamos aqui, mas a demanda não tá vindo, porque tem muita gente perdendo emprego. A economia é meio que, assim, o sistema econômico, ele depende de crescimento. Quando você bota uma pedra no meio da roda ali, e o negócio para de funcionar por um tempo tão grande, tem sequelas, acho que não tem muito o que fazer, acho que vai demorar, acho que os estímulos foram suficientes para dar uma anestesiada no pessoal, e, pô, tá todo mundo recebendo Corona Voucher aqui, lá fora, tá todo mundo vendo o que está acontecendo, mas acho que a realidade em algum momento vai bater, vai ver que o negócio não é tão, assim, a vida real não vai estar tão boa quanto era antigamente, acho que não tem como isso acontecer. Agora, qual é a contrapartida disso para preço? Eu já tenho um pouco mais de dúvida, porque os estímulos foram muito grandes, né? Então, talvez o excesso de liquidez, o excesso de abundância, tanto fiscal quanto financeira, eles foram muito sem parâmetro. Então, talvez realmente os preços continuem ainda muito inflados e mais descolados ainda do fundamento. Então, você pode ter realmente coisas assim que não fazem sentido. Você olha, pô, realmente esse preço não era para estar aí. E continua, e você fica naquela angústia de que o preço continua subindo, no fundamento não corrobora. Acho que tem um risco grande disso acontecer, né? Não sei se vai acontecer, acho que você tem que acompanhar no dia a dia, mas acho que, olhando assim, acho que tem uma grande chance disso ser o cenário nos próximos, pelo menos, não vou olhar muito longo prazo, não, que longo prazo de um ano para frente é muito longo esse cenário. Nos próximos 2, 3 meses, talvez seja isso que aconteça. Entendi. Guilherme, queria agradecer novamente a sua participação, participando do ILAM. Beleza. Muito bom receber representantes da JGP, grande gestora, e isso só contribui para a educação financeira de todo o Brasil. Então, muito obrigado mais uma vez. E agora que a gente já bateu 1 hora, a gente fica por aqui. Beleza, gente. Boa noite aí. Valeu pela oportunidade de falar um pouco de economia e boa sorte aí para vocês do trabalho aí. Foi legal. Valeu, obrigado. Boa noite. Valeu, Muito obrigada.